Fala, Piquetones! Tudo bem com vocês? Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do segundo ano com as atividades do PET, volume 6, semanas 3 e 4, tá bom? Bom, o que vai ter no vídeo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dilatação térmica, especificamente sobre a dilatação linear, a dilatação em uma dimensão. E depois a gente vai fazer as três questões de exemplo aí, as três questões do PET, tá bom? Bom, o que é a dilatação linear, gente? A dilatação linear nada mais é que a modificação do tamanho de um corpo devido a variações de temperatura. Então, dilatação é uma mudança no tamanho e térmica está relacionada à temperatura. Toda vez que a temperatura muda e isso muda o tamanho do corpo, a gente fala que ele está sofrendo uma dilatação térmica. Não só no aumento do tamanho dele, mas também na diminuição. A regra é: quando a temperatura de um corpo diminui, as dimensões dele diminuem. Quando a temperatura do corpo aumenta, suas dimensões aumentam. A regra é essa, existem algumas exceções muito pontuais, mas de forma geral, esquentou, o corpo dilata, ele aumenta as dimensões dele. Esfriou, o corpo dilata, diminuindo as dimensões dele. Ele se comprime do jeito que a gente fala corriqueiramente, tá bom? Os meninos vão entender melhor isso, né? Quando está quente fica bem dilatado e quando está frio fica bem encolhidinho, né? Bem comprimido. Brincadeira. Vamos seguir aqui então. Então, quando está frio, os corpos tendem a ficar menores e quando está quente, quando está a grandes temperaturas, os corpos tendem a ficar maiores. Mais ou menos assim, tá? Bora lá então. Por que isso acontece? Bom, porque mesmo em corpos sólidos, as moléculas possuem um pequeno grau de agitação. Elas possuem uma vibração e essa vibração faz com que as moléculas ocupem um certo espaço na rede cristalina dela. Quando eu aumento a temperatura, essa agitação térmica vai aumentando e faz com que as moléculas comecem a ocupar mais espaço. Quando a gente faz isso, por exemplo aqui, eu tenho uma barra que tem esse tamanho inicial. Esse L inicial é o comprimento inicial dele, é a linha inicial que ele ocupa. E aí ele tem várias moléculas, né? Que eu estou representando aqui por essas bolinhas, mas essas moléculas elas não estão paradas. Todo corpo que possui temperatura, a gente já viu, temperatura é o grau de agitação térmica das moléculas, elas estão vibrando. E essa vibração faz com que cada molécula ocupe um espaço específico. Quando eu aumento a temperatura desse cara, essa agitação vai aumentando, fazendo com que cada uma das moléculas ocupem mais espaço e a barra não tenha mais o mesmo tamanho que ela tinha antes, que a barra ela aumente o seu tamanho, que ela cresça nessa situação que eu aumentei a temperatura, chegando a um tamanho final que a gente chama de L, ou linha final que ela está ocupando aqui, tá bom? Bom, então em resumo, menores temperaturas, moléculas ficam mais próximas e maiores temperaturas, moléculas ficam mais distantes. Por isso que em maiores temperaturas, os corpos ocupam mais espaço, em menores temperaturas, os corpos ocupam menos espaço, tá? Então, se eu fizesse a diminuição da temperatura, ocorreria o processo inverso, né? Ela sairia desse tamanho maior e iria para um tamanho menor, tá? Bom, falando agora da dilatação linear, que é em uma dimensão, não existe realmente dilatação linear. É uma simplificação para o caso do corpo ter uma dimensão predominante. Por exemplo, quando a gente tem uma barra metálica. Ela tem uma largura, ela tem uma altura, só que o comprimento dela é muito maior em relação a essas duas dimensões. Então a gente fala que ela tem só uma linha mesmo, a gente simplifica isso para uma única dimensão, para uma única linha. Nesse tipo de corpo, a gente fala que ele está sofrendo uma dilatação linear, já que ele tem uma dimensão que predomina, tá bom? Então acontece quando a gente considera só uma dimensão do corpo. Exemplo, então, fios da rede elétrica, barras metálicas, trilhos de trem, são os exemplos mais característicos da dilatação linear. E a ideia é aquela, né? Eu tenho um corpo que está com um tamanho inicial L0, quando eu aqueço ele aumenta um pouco de tamanho, chegando a um tamanho final L. Esse LO, L0, é o tamanho dele no início, na origem, e esse aqui é o L final, né? O tamanho no final do procedimento. Tá? E aí, a dilatação é a diferença entre o tamanho final menos o tamanho inicial. A gente pode medir essa dilatação como esse ΔL, que é a variação do comprimento. Fica comprimento final
menos comprimento inicial. Delta na física sempre vai significar variação. Coisa final menos coisa inicial. Nesse caso a gente está falando de comprimento, tá bom? E essa dilatação, ela depende de três coisas. Ela depende, primeiro, do tamanho inicial dessa barra. Por que depende do tamanho inicial da barra? Quanto maior for a barra, mais moléculas vão ter. A gente já viu, né, que quando aumenta a temperatura, cada moléculazinha começa a ocupar um espaço maior. Então, quando a barra já é maior, ela vai ter mais moléculas para crescerem. E aí a dilatação dela fica maior, quanto maior for o comprimento inicial. Depende de um alfa, esse alfa é o coeficiente de dilatação linear, e ele está relacionado ao material. Qual é o material que essa barra tem? Tem materiais que as moléculas elas são mais sensíveis à mudança de temperatura, elas variam mais as suas dimensões devido à mesma variação de temperatura. Então essa dilatação depende de qual material a gente está falando. Tem materiais que dilatam mais, tem materiais que dilatam menos, tá? E depende agora, obviamente, da variação da temperatura. Delta, de novo, significa variação da temperatura. O quanto eu mudei a temperatura desse cara. Então depende desses três fatores: comprimento inicial, coeficiente de dilatação e ΔT. O ΔT que nada mais é que a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, só para ficar claro, ΔL é a variação do comprimento, que a gente pode entender como dilatação. L é o comprimento final, LO é o comprimento inicial, alfa é o coeficiente de dilatação, ΔT é a variação de temperatura, sendo T a temperatura final, e TO a temperatura inicial. Tá bom? Bom, só para exemplificar aqui, a gente tem alguns coeficientes de dilatação aqui. São valores muito pequenos e por isso a gente usa a potência de 10 a maioria das vezes. Mas mesmo sendo valores pequenos, dá para ver que tem uma diferença significativa entre um e outro. Por exemplo, o diamante é 1,8, tá, tudo bem, vezes 10 a menos 6. Mas como tudo está vezes 10 a menos 6, concentrem-se no número aqui. 1,8 é o coeficiente de dilatação do diamante. Se você pegar, por exemplo, o alumínio, é 25, é mais de 12 vezes maior. É uma diferença bem grande, né? Então, dependendo do material, a gente tem diferentes coeficientes de dilatação. O chumbo é 29, né? O ferro é 9, a prata é 18. Então, dependendo do material, tem maior ou menor dilatação dos corpos, variação do tamanho. E qual que é a unidade desse coeficiente de dilatação? É graus Celsius a menos 1. Também é chamado de graus recíprocos, tá? É o inverso da unidade de temperatura. É só para quando vocês verem lá, vocês não estranharem. Beleza. Então, onde é que isso se aplica, né? Quando vão construir uma estrada de trem, eles precisam se atentar a deixar um espaço entre uma peça e outra. Se eles não deixarem esse espaço, quando a temperatura variar, essa barra vai aumentar de tamanho. E pode ser que uma barra, por exemplo, quando aumentar a temperatura, uma barra comece a forçar a outra e elas comecem a ficar um pouco distorcidas, um pouco curvadas, por causa que uma está forçando a outra. Ficando mais ou menos assim, né? Claro que aqui foi uma situação de incêndio e tal, e enfatizou muito isso, né? Mas se a gente não tomar cuidado com isso, mesmo a variação de temperatura ambiente, pode acontecer pequenas distorções. Outra coisa é por que os fios do poste ficam folgados. Se a gente deixasse eles bem esticados, em dias frios eles iam começar a se forçar mesmo, né? Porque eles ficariam pequenos para aquele espaço, já que eles encolheriam em dias frios. E aí nessa situação eu preciso deixar o fio um pouquinho folgado para que ele possa passar pelas dilatações, né, térmicas, passar pelas flutuações de temperatura do dia a dia, sem ter perigo, né, dele mesmo ficar se forçando e diminuindo, se desgastando, diminuindo a vida útil dele. Tá bom? Bom, esses são os exemplos mais clássicos aqui de dilatação térmica linear. Então, bora para a questão 1. Antes de eu terminar aqui, gente, deixa um joinha no vídeo, curte, compartilha com os coleguinhas, só para ajudar a mais gente ver os vídeos e poder ajudar mais gente, tá bom? Obrigado. Uma bobina contendo 2.000 metros de fio de cobre medindo num dia em que a temperatura era de 35 graus. Então essa aqui vai ser a temperatura inicial. Esse aqui vai ser o comprimento inicial, né, o tamanho que ela tinha inicialmente.
Se o fio for medido de novo em um dia em que a temperatura é 10 graus Celsius, ou seja, em um outro dia, em um outro momento, uma situação final, ou seja, a temperatura final. Essa nova medida indicará, dado o coeficiente de dilatação linear, alfa, né? Esse aqui é o coeficiente de dilatação do cobre, 1,6 vezes 10 a menos 5, tá bom? Então, como que a gente vai calcular essa dilatação? A dilatação térmica, o ΔL, ele nada mais é que o L final, L inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação da temperatura, tá bom? Eu quero a própria dilatação, então vou deixar o ΔL aqui, eu quero descobrir ele. O comprimento inicial é 2000, o alfa é 1,6 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial. Então, esse ΔT aqui é a temperatura final menos a temperatura inicial. Qual que é a temperatura final? É 10. Qual que é a temperatura inicial? É 35. Tá bom? Então, o ΔL vai ficar igual a 2.000 vezes 1,6. Isso vai dar 3,2. 3.200, né? Vou continuar desse jeito. Vezes 10 a menos 5. Deixar a potência de 10. Vezes, aqui 10 menos 35 vai dar menos 25. E essa dilatação vai dar negativa mesmo. O que significa uma dilatação negativa? Significa que o tamanho inicial é maior que o tamanho final, que coincide com uma compreensão, né? Quando diminui a temperatura, o comprimento vai diminuir mesmo. Esse sinal de menos, então, indica que o comprimento está diminuindo, que a gente está tendo uma compreensão, tá? O tamanho está diminuindo. ΔL, então, vai ser menos, né? 3.200 vezes 25, que é 32 vezes 25 com 2 zeros. Depois eu coloco os 2 zeros, vou multiplicar aqui. 5 vezes 2, 10, 3 vezes 5, 15, com 1, 16, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 64. Isso vai dar 0, 0, vai 1, né? 8. Então vai dar 800 com 2 zeros, vezes 10 a menos 5. Bom, para a gente tirar essa potência de 10, ela teria que ficar a zero, porque todo número elevado a zero é 1. Para ela ficar a zero, eu teria que aumentar 5 casas decimais aqui no expoente. Para isso, eu tenho que diminuir 5 casas decimais no número para que esse valor de cima continue sendo igual ao valor de baixo. Aumento de um lado, diminuo no outro para compensar a mesma quantidade de casas decimais. Então, quando eu aumentar essas 5 casas decimais aqui na potência de 10, fica 10 elevado a zero, que é 1. 10 elevado a zero, que é 1. Eu posso até não escrever ele, né? Porque isso aqui é 1 vezes 1, não preciso escrever. E aqui eu tenho que diminuir 5 casas decimais. Diminuir 5 casas decimais é andar 5 casas com a vírgula diminuindo o número, ou seja, andando para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, o número que era 80.000 vai passar a ser 8.800, então ele vai diminuindo. Então andei uma casa decimal, 2, 3, 4, 5. Então a vírgula tem que ficar aqui antes do 8. Para a vírgula ficar antes do 8, vai ficar 0,8 metros. A mesma unidade que eu utilizei aqui para o comprimento inicial, que era 1 metro. Então, menos 0,8, esse menos a gente já discutiu, significa que está diminuindo o comprimento, né? Que o tamanho está diminuindo, que a gente está sofrendo uma compreensão. Então, redução no comprimento. Ou seja, na temperatura de 10 graus Celsius, a minha barra vai ter comprimido, né? Ela vai ter diminuído 0,8 metros, medindo 0,8 metros a menos. Tranquilo? Letra A aqui. Bora para 2 então. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, ou seja, eu estou diminuindo a temperatura da régua. E esperam-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação com relação ao medido anterior será... Então, vou pegar um lápis hipotético com uma régua aqui, tá? E aí, nessa minha régua, a temperatura ambiente, esse lápis está medindo mais ou menos aqui 12 centímetros. Estão vendo?
Mas o que vai acontecer quando eu levar essa régua para o congelador? Quando eu pôr ela no congelador da minha geladeira, que por acaso já está precisando descongelar ele, né? Tá, mas quando eu levar essa régua para o congelador, ela vai sofrer uma compressão, ela vai diminuir o tamanho dela, tranquilo? Então essa régua que era desse tamanho aqui atrás, ela vai ficar menor. Nesse novo tamanho de régua aqui, o meu lápis, que não mudou de tamanho, mas minha régua comprimiu, a medida vai ficar maior, vai ficar cerca de 14 centímetros. Quando a régua diminui, cada centímetro da régua começa a medir errado, né? Começa a ficar menor do que 1 centímetro. Então o lápis que antes tinha 12 centímetros com a régua no tamanho, na temperatura ambiente, quando a minha régua diminuir, a medida na régua vai começar a ser maior, porque a régua diminuiu e eu vou precisar de mais do que 12 centímetros dela para ter o mesmo tamanho que antes, tá bom? Então aqui, ó, com a régua grande, ficava mais ou menos em 12. Quando eu diminuir a régua, mas ainda mantendo alinhado aqui a ponta, ó, eu vou precisar de 14 centímetros agora para medir o tamanho do lápis, tá bom? Bom, o comprimento medido nessa situação com relação ao medido anterior será... Então, o comprimento medido, ele fica maior. Por que ele fica maior? Porque a régua se comprimiu, né? E quando ela se comprime, vou precisar de mais centímetros da régua, que agora está medindo errado, para medir o tamanho do meu lápis, tá? Então vai ser maior porque a régua sofreu uma contração. Letra A também. Bora para o último, para a questão número 3. Uma barra de ferro de coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6 possui um comprimento de 15 metros a 20 graus Celsius. Se a barra é aquecida até 150 graus Celsius, determine a dilatação sofrida pela barra. Tá? Então, bora lá. Dilatação vai ser comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Os 15 metros é o meu tamanho inicial, né? O tamanho que eu tinha no início. Esse aqui é o coeficiente de dilatação, ele mesmo já me contou. E aqui, 20 graus Celsius é a temperatura inicial. E ele aquece a barra até 150, levando ele a essa temperatura final. A dilatação, que é o ΔL, vai ser o comprimento inicial, que é 15, vezes o coeficiente de dilatação, que é 12 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura. De novo, né? O que é essa variação de temperatura? Vamos lembrar aqui. É a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final é 150 e a inicial vai dar 20. Observem que agora essa dilatação vai dar positiva, o que significa que o comprimento dessa barra está aumentando. ΔL então vai ser 15 vezes 12, que é 120, mais 60, dá 180. 180 vezes 10 a menos 6, vezes 130. Então aqui, 180 vezes 130 vai dar 18 vezes 13 com 2 zeros. 3 vezes 8 dá 24, 3 vezes 1, 3, com 2, 5, e aqui fica 18. 4, 13 vai 1, 234, com 2 zeros. 2, 3, 4, 2 zeros, vezes 10 a menos 6. Beleza, ó, mesma coisa. Vou tirar essa potência de 10, para isso eu preciso aumentar 6 casas decimais aqui no expoente, para isso ficar 10 elevado a 0, e eu não precisar escrever ele, né? Porque 10 elevado a 0 é 1, como todo número elevado a 0 é 1. Mas se eu aumentei 6 casas decimais na potência de 10, eu tenho que diminuir essas 6 casas decimais aqui no meu número. Vamos fazer isso? Então a vírgula está aqui, né? Andei 1, andei 2, andei 3... 4, 5 ainda está faltando, vou colocar 0. 6 casas decimais. Então vai ficar 0,0234 a minha dilatação em metros. Tá bom? 0,0234 metros. Tudo bem? É um valor pequeno mesmo, né? Porque esses materiais dilatam pouco, tanto é que a gente geralmente nem consegue perceber isso a olho nu, essas variações de tamanho, tá? Bom, comprimento final da barra vai ser o quê? A variação, a dilatação, variação do comprimento ou a dilatação nada mais é que o tamanho final menos o tamanho inicial. Essa dilatação a gente achou que ela é 0,0234
o tamanho final que eu quero e o inicial é 15 metros. Esse 15 que está subtraindo vai passar somando, então eu vou ter 15 mais isso aqui, né, que é só colocar aqui na frente. 234 metros. Então o tamanho final vai ser de 15 metros, 0,234. Tudo bem, gente? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Deixe um joinha aí para fortalecer o canal, para mostrar que esse vídeo é relevante. Deixe um comentário de incentivo e a gente se vê semana que vem. Abraço, gente. Até mais.